Olá, boa noite. Veja agora o que é notícia no Parlamento de Minas. Servidores se posicionam contra a proposta de privatização da Copasa. Erro médico veterinário preocupa deputados. Publicado o resultado final do Prêmio Assembleia de Incentivo à Inovação. Fique com a gente, o Jornal da Assembleia já está no ar. Em audiência pública da Comissão do Trabalho, funcionários da Copasa e da Copanor lançaram um manifesto contra a privatização das empresas estatais. Representantes da categoria criticaram a proposta do governador Romeu Zema e apontaram os riscos para a prestação dos serviços. O deputado Betão, do PT, foi o primeiro a assinar o manifesto do Sindágua, sindicato que representa os trabalhadores da Copasa e da Copanor, subsidiária da companhia que atende o norte e o nordeste do estado. No documento, os trabalhadores rejeitam a privatização e apontam os principais riscos da medida, como o aumento no valor das tarifas, diminuição da qualidade de serviços e dos investimentos, além da demissão de funcionários. Diversas empresas de saneamento que foram privatizadas no mundo inteiro já estão sendo reestatizadas, porque eles não conseguem dar conta desse serviço. No dia 14 de novembro, o então governador em exercício Matheus Simões protocolou aqui na Assembleia 2 projetos que visam a desestatização da CEMIG e da Copasa. As proposições ainda precisam ser recebidas em plenário para iniciar a tramitação. A expectativa do governo é que o leilão das empresas aconteça no segundo semestre do ano que vem. O plano para a Copasa é fazer uma privatização total. O Estado venderia para a iniciativa privada os 50,03% de ações que tem da companhia. O Sindágua denuncia que a Copasa vem sendo sucateada para colocar o negócio em prática. Terceirizou o serviço de leitura e, como o leiturista terceirizado, ele não consegue ficar muito tempo na empresa para aprender o serviço, tem rotatividade nesse tipo de serviço e isso aí ocasiona uma má prestação do serviço. Então esse processo de sucateamento da empresa faz com que a população no final peça uma possível privatização. A Copasa é encarregada pelo abastecimento e coleta de esgoto sanitário na maioria dos municípios mineiros, abrangendo cerca de 12 milhões de habitantes. Só no caso do fornecimento de água, a companhia responde por 640 dos 853 municípios do estado. A água é um direito e não é uma mercadoria, é uma visão moderna, né? É uma visão que a gente já tem várias experiências ao redor do mundo. Joanesburgo, Berlim, na Alemanha, na Irlanda também estão discutindo agora mais Estado e inclusive água gratuita para aqueles que não têm condição de pagar essas tarifas. Porque não é justo que as pessoas que não vão ter condição econômica passarem sede. Para falar mais sobre esse assunto, está comigo agora o jornalista Heitor Peixoto. Boa noite, Heitor, e seja bem-vindo. Obrigado, Cláudia. Boa noite para você, boa noite a todos. Heitor, o governo encaminhou aqui para a Assembleia os 2 projetos para a privatização da CEMIG e da Copasa e desde o ano passado também está tramitando a proposta de emenda à Constituição, que é para acabar com essa exigência do referendo popular, não é isso? Como é que está o andamento dessas matérias aqui na casa? Pois é, Cláudia, de todas essas matérias aí que você mencionou e também foram mencionadas aí na reportagem, só a PEC do referendo é que está de fato tramitando neste momento. Essa PEC ela chegou aqui à Assembleia há pouco mais de um ano, o caso foi em outubro do ano passado, e ela traz 2 pontos principais aí. Na verdade, 2 pontos únicos. Primeiro, ela sugere acabar com a necessidade de se ouvir a população mineira para a venda de estatais de energia, gás e saneamento, como é o caso de CEMIG, Gasmig e Copasa. Hoje, pela Constituição Mineira, Cláudia, essa consulta ela tem que ser feita por referendo popular, ou seja, depois que a Assembleia votar projetos que autorizem as privatizações. A obrigação desses referendos ela foi instituída lá em 2001, ainda pelo governo estadual de Itamar Franco, na época tentando proteger o patrimônio mineiro de uma onda de privatizações que estava acontecendo no governo federal de Fernando Henrique Cardoso. O outro ponto que eu falei são 2 pontos, né? O outro ponto dessa PEC, a PEC número 24, sugere acabar com o quórum qualificado de votação de projetos de venda de estatais aqui no Parlamento. Como é que é hoje? O quórum hoje para autorizar a venda de estatais, ele é de 3/5 dos deputados, ou seja, 48 parlamentares precisam concordar com
com esses projetos em 2 turnos de plenário. A ideia do governo é transformar esse quórum qualificado, que hoje é 3/5, em maioria simples. E como é que é maioria simples? Qualquer maioria, desde que sejam presentes em plenário pelo menos 39 deputados. E aí a maioria absoluta da Assembleia tem que estar presente, né? A metade da Assembleia tem que estar presente para a votação do projeto. Eu falei dessa chamada PEC do referendo, que ela está em tramitação, mas até o momento, Cláudia, ela está parada na Comissão de Constituição e Justiça. Por enquanto, só teve designação de relator por lá. Relator é o deputado Tiago Cota, do PDT. Os outros projetos são exatamente esses que o governo entregou aqui na Assembleia, que autorizam aí a venda de CEMIG e Copasa. A gente viu aí na matéria que os projetos foram apenas protocolados aqui na Assembleia e que só começa a tramitação formal quando eles forem recebidos pelo plenário, exatamente. E como é que essa recepção, digamos assim, é feita? Tem que ser em alguma reunião ordinária de plenário, que é aquela que acontece de terça a quinta às 14h. Tem um momento específico, né? Após a leitura da ata da reunião anterior, a mesa lê as mensagens do governador e ali recebe os projetos que são enviados pelo governo do estado. Só que não tem prazo regimental nem constitucional para essa leitura das mensagens lá no plenário. E na quarta-feira, Cláudia, o próprio líder de governo, o deputado João Magalhães, ele disse em entrevista coletiva aqui na Assembleia que esse assunto não passa esse ano. Por quê? Fica para o ano que vem, porque tem muitas dificuldades em torno dessa pauta. A gente já falou várias vezes, privatizações nunca foi um assunto de consenso aqui na Assembleia. Pois é, Heitor, são pautas difíceis, mas o governo tem se movimentado pela aprovação delas, né? Quais são os passos aí que já foram dados pelo Executivo nesse sentido? Pois é, um desses passos foi simbólico, aconteceu exatamente quando esses projetos foram trazidos pessoalmente pelo vice-governador Matheus Simões. Quando o governo manda um projeto para a Assembleia votar, Cláudia, ele não precisa trazer o projeto presencialmente, pessoalmente aqui. Ele, despacha o projeto digitalmente para a Assembleia e publica o projeto no Diário Oficial, que é o jornal Minas Gerais. Quando vem aqui presencialmente trazer o projeto no protocolo, né, e faz ali foto e tudo, evidencia que é uma pauta prioritária e estratégica para o governo. E não é de hoje, Cláudia, é um compromisso de campanha do governo Zema e não é nem desse mandato, é do mandato anterior. Primeiro mandato já era uma promessa de campanha de Zema de privatizar as empresas públicas aqui do estado, essas principais. O outro passo que o governo tem dado são declarações e entrevistas após exatamente a repercussão desse assunto. Aí tem dito o quê? Que as desestatizações vão modernizar as empresas, vão melhorar a gestão dessas companhias, que o serviço vai melhorar também e aumentar o valor de mercado das próprias empresas. E um terceiro movimento para a gente concluir, Cláudia, que o Estado já tem feito também, foi consultar o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, sobre a questão da realização do referendo. Por quê? Se a Assembleia decidir que não, o referendo fica, ele não vai ser retirado da lei, o governo diz que está preparado para fazer essa consulta. Ele diz que ela é desnecessária, que ela é onerosa, mas está preparado para fazer essa pesquisa, essa consulta à população mineira. Assunto que certamente a gente vai falar bastante ao longo dos próximos meses aqui no jornal. Aguardemos os próximos passos. Heitor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Obrigado, Cláudia. Obrigada. Devido a um suposto erro médico veterinário, um cachorro perdeu um olho e uma pata depois de passar por uma cirurgia na cidade de Montes Claros. O caso foi debatido na Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais na manhã desta quinta-feira. Eram apenas nódulos de gordura, mas foram tratados como câncer pelos médicos veterinários. Depois de uma cirurgia invasiva e que depois se provou inadequada, o cãozinho Chimbinha acabou tendo que amputar um olho e uma pata. Ele tem 9 anos, um idosinho para os padrões caninos. Desesperada com o diagnóstico de tumor maligno, a tutora dele, Isabel, confiou na palavra dos profissionais de que a cirurgia oncológica era a melhor opção. Desempregada, ela penhorou o carro do filho para pagar o tratamento, que custou R$25 mil. Eu fiquei sabendo do que não era câncer 7 dias depois da cirurgia. Eu recebi um laudo da biópsia afirmando que eram apenas nódulos de gordura. A princípio eu fiquei aliviada, mas depois eu fiquei muito chateada porque eu descobri que não era necessário, que foi uma cirurgia que não tinha necessidade. Ele correu um risco, na verdade. O caso aconteceu no Hospital Veterinário de Montes Claros, no norte de Minas, e veio parar na Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais. A tutora contou ainda que está sendo processada por membros da equipe do hospital pelo crime de ameaça de morte.
Ela afirma que estava revoltada e que vai se retratar. Mas, para ela, hoje está claro, a clínica falsificou o diagnóstico de câncer para lucrar, abusando da fragilidade dela naquele momento. Eu tenho certeza que foi a questão financeira. Como que um veterinário vai afirmar que é um câncer sem ter certeza? Toda essa história envolve um conflito de interesses. A clínica denunciada pela tutora do Chimbinha pertence ao presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. A representante do CRMV afirmou que, por uma questão ética, o caso foi encaminhado ao Conselho Federal em Brasília. Esse caso, em tela, o caso do Chimbinha, ele aconteceu no Hospital Veterinário do nosso presidente, Dr. Afonso, lá em Montes Claros. Então, quando chegou para nós no Conselho, nós achamos, de forma mais prudente, mandar para o Conselho Federal e ele, assim, decidir. O deputado Noraldino Júnior fez críticas ao Conselho da categoria. Ele alega que qualquer pessoa pode errar, mas que precisa ser responsabilizada. E que hoje o que se vê é impunidade. A classe de médicos veterinários tem uma extrema importância. Nós não podemos permitir que falhas não sejam corrigidas e não sejam puníveis. Representantes do hospital e a médica veterinária que atendeu o Chimbinha foram convidados, mas não participaram da reunião. Por meio de notas enviadas por advogados, afirmam que a Polícia Civil arquivou o inquérito, pois não encontrou evidência de maus-tratos. A Delegacia de Homicídios de Montes Claros foi homenageada pela Comissão de Participação Popular da Assembleia pelos 12 anos de sua criação. A delegada Franciele Drummond recebeu o diploma referente aos votos de congratulações das mãos do autor da homenagem, o deputado Ricardo Campos, que parabenizou a Polícia Civil pela queda nos índices de crimes contra a vida na região de Montes Claros. Estamos comemorando 12 anos de muito trabalho por servidores que são comprometidos com o Estado e eles que muitas vezes não têm estrutura, não têm condições dignas de salário e de trabalho, mas fazem com muito amor. Mais do que melhorias nas estatísticas, a delegada Franciele destacou que a redução nos índices de homicídio representa vidas que foram salvas pelo trabalho desenvolvido pelos órgãos que fazem parte da segurança pública. Em 2012, nós tivemos 123 homicídios, ao passo que nesse ano de 2024, até o momento, foi registrado 36 homicídios, o que demonstra aí uma redução de quase 70%. E quando a gente fala que não são apenas números, porque toda vez quando a gente tem essa redução, isso demonstra que nós tivemos famílias menos enlutadas e principalmente a prevenção maior da prática de crimes contra a vida. A sexta-feira vai ser movimentada na Assembleia Legislativa com 2 audiências públicas e 2 visitas. Vamos dar uma olhada na programação aqui na tela. Às 9h30 da manhã, a Comissão de Assuntos Municipais se reúne no Auditório José Alencar para debater a política estadual habitacional de interesse social. A política é executada pela Companhia de Habitação de Minas, a Coab. Na audiência, que foi pedida por 13 parlamentares, deverão ser tratados pontos como o financiamento para ações de investimento e custeio e o impacto dessas medidas no desenvolvimento social urbano. Também pela manhã, às 10 horas, a Comissão de Administração Pública visita o Hospital Governador Israel Pinheiro do Ipseng, em Belo Horizonte. A intenção é ouvir os trabalhadores sobre a possibilidade de terceirização do serviço de radiologia e diagnóstico por imagem. Na parte da tarde, às 2 horas, a Comissão de Direitos Humanos discute a violação de direitos individuais e coletivos da população atendida pela União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais. A preocupação é com a ameaça de despejo na sede da instituição, que fica no bairro Santa Teresa, na capital. Por último, às 5 horas, a Comissão de Educação faz uma visita ao SESEC Clemente de Faria, em Contagem. Parlamentares querem ouvir a opinião da comunidade sobre a proposta de educação à distância na formação de jovens e adultos. Será o 2º Centro Estadual de Educação Continuada visitado pela comissão neste mês. Eu falei sobre 2 audiências aqui na Assembleia e nós vamos repetir o endereço para quem quiser participar das discussões. Rua Rodrigues Caldas, número 30, bairro Santo Agostinho, e você será sempre muito bem-vindo. Foi publicado no Diário do Legislativo o resultado final do Prêmio Assembleia de Incentivo à Inovação Crise Climática. Os 10 vencedores vão receber R$60 mil, além da participação do programa de aceleração promovido pelo Parque Tecnológico BH Tech.
A iniciativa, em parceria com o Parque Tecnológico de Belo Horizonte, selecionou 10 propostas com potencial para prever, evitar ou minimizar as causas e os efeitos das mudanças climáticas no estado. As iniciativas deveriam se enquadrar nos temas meio ambiente, segurança hídrica, agricultura sustentável, energia limpa e eficiência energética, monitoramento, alerta e resiliência, inclusão produtiva e geração de renda, direito à saúde e à alimentação adequada. Parte significativa, da mitigação dos efeitos das mudanças climáticas passará por processos de inovação, desenvolvimento de novas técnicas, de novas tecnologias, de novos fazeres que possam diminuir os impactos desse processo de mudanças do clima que é global. O concurso atraiu mais de 360 participantes de 8 regiões mineiras, além de representantes de 9 outros estados. Se inscreveram pessoas físicas, startups, empresas consolidadas e órgãos públicos. Foram selecionadas 10 propostas que vão receber um prêmio de R$60 mil, além da participação em um programa de aceleração promovido pelo Parque Tecnológico. Em primeiro lugar ficou a Quasar Space, seguida pela Hyper Pesquisa e Desenvolvimento de Bioprodutos Sustentáveis Limitada, o Instituto Antônio Ernesto de Salvo, em quarto, Noreine Christoph Grego, Green Growth All Inova Simples, Tidsat Global Tecnologia e Desenvolvimento Limitada, Sáltica Limitada, Aston Tecnologia Limitada, Associação Florestalense de Agroecologia e, em décimo, Biferte Nutrição Orgânica. Os responsáveis pelas propostas devem assinar até a próxima terça o termo de compromisso de participação no programa de aceleração, como previsto no edital, sob pena de eliminação no concurso. Hoje nós temos muitas boas ideias espalhadas no Brasil e no mundo como um todo. Nós temos muitas pessoas que têm conhecimento e que querem ajudar também através da inovação, e nós vamos incentivá-las também para que a gente tenha, quem sabe, 10 boas ideias, 10 bons produtos à disposição da população do estado de Minas Gerais. A preparação para a tradicional cantata de Natal da Assembleia reuniu parte dos 300 coralistas que vão estar no evento. A 16ª edição da cantata é na próxima quarta-feira, dia 4 de dezembro. Integrantes de 14 corais soltaram a voz e acertaram os últimos detalhes durante o ensaio que antecede a cantata de Natal da Assembleia, que acontece na próxima quarta-feira, 4 de dezembro, às 7 horas da noite, no Palácio da Inconfidência. Cerca de 300 vozes vão interpretar desde clássicos natalinos até canções que fazem parte da tradição de outros países. A expectativa é que mais de 1.000 pessoas compareçam ao Hall das Bandeiras para prestigiar o evento. A cantata da Assembleia, ela sempre divide-se em 3 partes. A primeira parte são músicas clássicas, a segunda parte são músicas natalinas e a terceira parte a gente chama de músicas do mundo, que são músicas com uma origem afro ou algum outro lugar do mundo que não seja aí o Ocidente. A cantata vai explorar elementos ligados ao tema da sustentabilidade, iniciativa que faz parte do programa Assembleia Sustentável. Além disso, o evento vai contar com espaço reservado para pessoas com deficiência, acessos com rampa e corrimão e banheiros adaptados a esse público. Venham aí para a cantata, dia 4, às 19 horas. Vai ser muito bonito, vai ser emocionante. O Sem Protocolo, o videocast da TV Assembleia, que estreia logo mais, entrevista a deputada Nayara Rocha, do PP. Ela conversa com meu colega Sidney Gomes sobre políticas públicas voltadas para mães de baixa renda e mulheres vítimas de violência doméstica. E sobre a possibilidade de abertura de uma CPI para investigar os cancelamentos unilaterais de planos de saúde. A maioria das pessoas depende do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde vai ter uma terapia aí, por exemplo, 1 ou 2 vezes na semana, uma fisioterapia, tanto para criança, quanto para autista, quanto para idoso. Então, a maioria dessas pessoas busca um plano de saúde para ter um melhor atendimento, uma melhor qualidade de ter mais vezes essas terapias. E o que os planos têm feito? Cancelado de forma unilateral
só avisa, olha, não vai ter mais, não vamos mais aceitar esse tipo de proposta, e a pessoa fica prejudicada, porque paga um alto valor para o plano de saúde que não é resolutivo. A gente, inclusive, pediu aqui a abertura de uma CPI para que seja investigado esse procedimento que a gente não aceita. Como é que ficou essa CPI? Ainda não foi instaurada, acredito que deve ser dentro dos próximos meses. Conseguiu as assinaturas? A gente já tem assinatura, já está protocolado, só falta mesmo agora esse desenvolvimento dentro da casa mesmo de abertura. O Jornal da Assembleia fica por aqui e nós voltamos na semana que vem. Outras notícias sobre o que ocorre no Parlamento e também os conteúdos da TV Assembleia você confere no nosso portal almg.gov.br. Siga a gente nas redes sociais, interaja com a gente por lá. Tchau e boa noite para você.